Hoje, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é formada de 115 bibliotecas comunitárias que foram construídas em áreas periféricas do nosso país. E, quando nós falamos aí de áreas periféricas, são desde favelas, áreas centrais esvaziadas de gente, cemitérios, que é o caso da que eu faço parte, e outros equipamentos. E aí eu combinei de contar um pouco como é que a gente fez aqui em São Paulo, em Parelheiros. Estou vendo algumas pessoas conhecidas, que conhecem bastante dessa história, que é uma história que está fazendo 10 anos nesse mês de julho. A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura é uma biblioteca que começa dentro de uma unidade de saúde. Então, ela já começa considerando que o acesso à leitura estava doente no país inteiro. E também lá, em Parelheiros, que em 2008 não tinha nenhuma biblioteca ainda. A Biblioteca do Céu nasce um tempo depois. Agora que eu falei Biblioteca do Céu, estou pensando, a nossa começa na unidade de saúde, vai para o cemitério, depois vem a do céu. Umas conexões aí de leitura meio estranhas. A gente precisa falar, se ouvir. São sinais, né? Aí a gente vai se ouvindo e vai entendendo o que está acontecendo. E a biblioteca ela começa dentro de uma unidade de saúde, porque era o lugar em que nós começamos a encontrar com pessoas que, até aquele momento, eram objetos de pesquisa, elas eram ouvidas, pesquisadas, mas ninguém voltava para contar os resultados daquilo que tinha ouvido. E eu e alguns parceiros de um instituto, que chama Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, nós já tínhamos trabalhado em vários lugares, criando centros de documentação em direitos humanos, trabalhando com parteiras da floresta, com lideranças indígenas, com jovens do movimento hip-hop, criando centros de documentação em direitos humanos. E nós estávamos há 2 anos pensando o que aconteceria se nós juntássemos tudo aquilo que nós sabemos fazer e levássemos para um território, para um lugar que fosse considerado um dos piores lugares para se viver, com todas as aspas possíveis. Porque o que é considerar, e aqui é alguém formada na área de matemática que diz isso, como é que a gente, pelas estatísticas, diz que aquele é um lugar ruim para se viver, e sem deixar as pessoas daquele lugar falarem sobre isso. E foi assim que a gente chegou em Parelheiros. Em 2008, Parelheiros estava como a 31ª subprefeitura de São Paulo, dentro de um ranking que foi criado, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano do município. Pinheiros era a subprefeitura que estava em primeiro lugar, e Parelheiros estava em último lugar. E aí nós todas, ouvíamos muito de Racionais e outros jovens do movimento hip-hop falando o que significavam essas pontes, que eram muito mais abismos do que pontes, 2 subprefeituras separadas por pontes e por muito mais. E a gente falou, vamos ver, o que pode acontecer? E aí a gente vai para Parelheiros, começa a apresentar esses dados, e as pessoas ficam irritadas, revoltadas, que diz como é que as estatísticas ficam falando que aqui é um lugar ruim, ninguém vê que a gente preservou a Mata Atlântica, ninguém vê que as aldeias indígenas que resistem estão aqui também, ninguém conta isso. E a gente falou, bingo, então vamos contar isso. E vamos contar como? Era 2008, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estava fazendo 60 anos. E aí a gente pensou, vamos pegar por aí. E esse grupo, que era formado de profissionais da saúde, agentes comunitários de saúde, as lideranças daquela comunidade, falou, olha, mas era bom fazer alguma coisa com jovem, porque todo mundo quer fazer alguma coisa com jovem. Criança quer fazer coisa com jovem, gente que é jovem há mais tempo quer fazer coisa com jovem, mas na reunião só tinha gente velha. Então a gente falou, tá bom, e cadê os jovens? E aí uma professora, a Darlene Glória, fala, deixa que eu vou chamar os jovens. Na próxima semana eles vêm.
porque tem vários deles que ficam lá na escola. E foi uma surpresa, porque eles foram mesmo. Na semana seguinte, apareceram 27 jovens, num dia de semana à tarde. E aí, para nós, ficou muito evidente, né? Então, puxa vida, está faltando coisa para fazer aqui. Porque como é que esses meninos vêm encontrar duas pessoas que eles não sabem quem é? E aí a nossa proposta foi, então vamos pegar em cima dos direitos humanos, chamamos 60 jovens da cidade de São Paulo, um grupo do Parque Santa Madalena, da favela do Madalena, que é de onde eu venho, um grupo de parelheiros e um grupo ligado à revista Viração, do centro de São Paulo. E esses 60 jovens reescreveram a Declaração dos Direitos Humanos, com uma consigna: a gente vai reescrever até a mãe da gente entender. E por que a gente colocou essa consigna até a mãe da gente entender? Porque todos e todas nós somos filhos de mães que não tinham frequentado a escola. E a gente falou, se esses 30 artigos ainda não estão nas mãos e na boca dessas pessoas, a gente precisa encontrar um jeito. E aí começa a nossa primeira ação de escrita. E nessa escrita, até a mãe da gente entender, discutir o direito de ir e vir, a ponte da barragem que estava quebrada e as pessoas tinham que andar 4 quilômetros a mais para chegar em casa, porque a ponte estava quebrada e ninguém reformava aquela ponte. Todos esses foram assuntos. E um assunto era, a biblioteca da escola está fechada. E os meninos queriam reabrir a biblioteca, porque eram ávidos leitores? Não. Porque a biblioteca era o único lugar que tinha mesa redonda. Porque é uma delícia a gente sentar em roda e poder se olhar. É muito mais gostoso do que estar aqui e falando para vocês como plateia. Mas onde que a gente arruma uma mesa redonda que cabe todo mundo? Mas a gente gosta mais de estar todo mundo com o mesmo poder de fala, e não com um poder maior como a gente tem aqui. E eles também gostavam disso, de se olhar, de paquerar dentro da biblioteca, que não tinha o barulho dos pequenos. E eles queriam reabrir a biblioteca da escola. E aí a gente falou, puxa, de novo, aí uma sorte para nós. Abrir biblioteca era uma coisa que a gente já tinha feito em 99 com os jovens do Núcleo Cultural Força Ativa, que era uma posse do movimento hip-hop de Cidade Tiradentes, que tem a Biblioteca Solano Trindade, que alguns de vocês devem conhecer, que está aí, né, há quase 20 anos existindo e impulsionando políticas públicas. A primeira biblioteca de direitos humanos da cidade de São Paulo está lá em Cidade Tiradentes, porque foi uma das pautas reivindicatórias desse movimento. Então, a gente falou, biblioteca a gente sabe fazer. E aí a gente propôs, vamos ajudar a abrir a biblioteca da escola, mas vamos criar a nossa? E aí nasce todo esse movimento de criar uma biblioteca, que não é pegar uma biblioteca, montar e falar, agora venham e leiam. A gente começou a construir do chão a nossa biblioteca, que foi pensar, como é que a gente vai conseguir os livros? O primeiro jeito é, vamos falar que a gente quer montar uma biblioteca e as pessoas começam a doar. E é uma causa que agrega uma série de pessoas. E as pessoas começaram a doar. E aí doavam livros, tudo quanto era livro que não queriam mais, principalmente livros didáticos, os livros que o governo distribuía para as escolas, que as pessoas não sabiam o que fazer com eles, aí começavam a doar para a gente. Tinha gente que tinha aqueles livros que eles gostavam tanto, mas que estava jogado lá num cantinho e mandavam para a gente. A gente recebeu, gente, romance faltando as últimas páginas. Isso é muito triste. É muito triste. Né? Se fosse um livro de contos, você aguenta não ler o último. Mas romance faltando as últimas páginas. E aí a gente começa a fazer também um trabalho, mas aí sim, você tem que agradecer, né? Que bom que as pessoas estão envolvidas com a história da biblioteca. Então a gente recebia, ia organizando na salinha dos agentes comunitários de saúde.